E aí, galera, tudo beleza? Pensaram que não iam me ver essa semana, né? Pessoalmente não, mas não se livraram de mim, vão ter que me assistir um pouquinho pra ver eu falar. Bom, eu quero falar sobre filme noir com você. Não é filme noir, é filme noir, que ele vem do francês de filme negro. Esse filme noir, né, esse subgênero, ele fez muito sucesso, assim, ele teve o seu ápice mesmo entre 1939 e 1950, né? Essa expressão foi usada pela primeira vez pelo crítico Nino Frank em 1946. Por analogia a romances policiais que eram escritos em livros, né, em séries naquela época. Isso, esses livros eles eram pretos, ele tinha capa preta com amarelo e a sobrecapa dele era preta com as bordas brancas. A expressão era desconhecida por diretores, por atores daquela época, até mesmo depois de um tempo, desses próprios diretores e atores confessaram que eles não sabiam que eles estavam criando um novo subgênero cinematográfico, né? Isso é bem legal, assim, você fazer parte de uma história que você não sabe que ela está sendo escrita. O filme noir, ele deriva, assim, dos romances de suspense da época, da Grande Depressão, né? Muitos foram adaptados de romances policiais. E também ele traz um pouco assim da questão de filmes de terror, ele acaba misturando um pouco de coisa. Para vocês terem uma ideia do que é o filme noir, basicamente ele acaba sendo aquele filme assim que ele tem geralmente é preto e branco, tem um alto contraste, né? Ele tem muita influência do expressionismo alemão. O filme noir, para vocês terem uma ideia, né, ou os filmes desse subgênero, houve uma época que eles chocavam tanto, às vezes, pela história em si, que os créditos eles eram passados do começo do filme, em vez de ser os créditos finais, eles passaram a ser exibidos no início do filme já, porque haviam pessoas que acabavam se chocando com a história, que ela quebrava todo um paradigma da época, assim, ela apresentava toda uma questão assim envolvendo ah, uma questão de, vamos dizer assim, que seria ambígua personalidade, né, dos personagens. Eles acabavam tendo um comportamento tipo assim, o fim justifica os meios, né? Ah, por exemplo, tem o filme The Stranger que o detetive ele fica tão obcecado em investigar um criminoso nazista que ele coloca a vida de outras pessoas em risco para alcançar o seu objetivo. Então, em um determinado momento ele acaba perdendo o chão, perde assim o porquê dele estar fazendo aquilo, de tão obcecado que ele está para conseguir, né, aquele objetivo dele. O, o estilo visual desses filmes, né, eles eram assim, eles usavam mais sombras dramáticas, assim, um alto contraste de iluminação. Eu vou exibir algumas fotos aqui que vocês podem ver, assim, tipo, a, seria aquele personagem olhando num ambiente totalmente escuro dentro de um quarto, entre a veneziana e a iluminação externa da rua aparecendo na cara dele, assim. Então, tipo, é algo bem característico, né, que marcou bastante assim nesse filme. Ele apresenta assim personagens desesperados num universo desapiedado, assim. O crime, geralmente assassinato, ah, envolve assim bastante coisa, né? Tem os personagens característicos desse gênero, assim, seria a femme fatale, seria policiais corruptos, maridos ciumentos, detetives, entende? Tipo, era bem característico, assim, e o desenrolar da história é bem interessante, de vários filmes, né? Bom, basicamente, o que a gente pode definir assim o filme noir ele não tem assim uma certa definição em relação a muitos filmes que foram gravados. Por exemplo, por não saber exatamente do que se tratava, alguns diretores, como eu disse, eles gravaram sem saber realmente que estavam criando um novo gênero. Por alguns ele acaba sendo considerado um filme noir e por outros não. Então fica algo meio bem difícil de ser digamos assim definido, né? Mas vai de interpretações. Alguns elementos característicos do filme noir
seriam assim um ambiente urbano, um ambiente mais contemporâneo, uma locação mais remota ou mais exótica, bem diferente assim para a época, né? Casas noturnas, clubes, casas de jogos, né? A fotografia em preto e branco, como eu já falei para você, né? Para vocês, desculpa. É, sequências e efeitos visuais incomuns, aquela questão aparecer o personagem saindo no meio da fumaça, no escuro, assim, tal, na noite, né? Ele usa também a narração. Ele tem um senso de fatalismo, né? Uma obsessão romântica, sexual, uma questão de corrupção social, enfim. O... é bem interessante assim a gente se aprofundar. Se fosse ficar falando aqui sobre o filme noir, eu passaria horas, né? Mas a gente está buscando definir um pouco, até mesmo porque não somos especialistas nisso. Então já é importante eu justificar isso, para que todos saibam, para que a crítica, mediante o que eu estou falando, seja baseada na superficialidade do que eu falei. Certo?